Nessa aula, a gente vai falar sobre a regra de 3, que é um método matemático fundamental para resolver problemas que envolvem proporções entre grandezas tanto inversamente, tanto diretas. Primeiro, eu vou comparar as duas grandezas e explicar a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. A diretamente proporcional é à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também vai aumentar na mesma proporção. Existem várias situações no nosso cotidiano que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Um exemplo seria a relação preço e peso na compra de uma determinada verdura. Quanto maior a quantidade, maior o preço, e quanto menor a quantidade, menor o preço. As inversamente proporcionais são à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Um exemplo dessa situação no cotidiano é a relação entre velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade para percorrer um percurso, menor será o tempo. Agora eu vou dar um exemplo de questão de grandezas diretamente proporcionais e ensinar como resolve, como identifica tanto as grandezas, analisar se elas são inversamente ou diretamente proporcionais e resolver. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros ao quadrado. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestados por dia? Primeiro, a gente vai identificar as grandezas e a construção da tabela. As grandezas, no caso aqui, são as pessoas, que eram 3, e aí depois foram mais 4, e agora, inicialmente havia 3 e agora tem 7. E também a área reflorestada, que antes era que 3 pessoas plantavam por dia 5 metros, e agora a gente tem que descobrir quantos metros 7 pessoas plantam por dia. E esse valor vai ser representado por x. Agora, a gente vai analisar se elas são diretamente ou inversamente. À medida que eu aumento o número de pessoas, a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia também vai aumentar na mesma proporção. Então, logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, basta a gente multiplicar os valores da tabela de forma cruzada, que vai ser 3 por 7 é igual a 5 por x. Então, a gente vai cruzar eles e vai ficar 3 vezes x é igual a 5 vezes 7. 3x é igual a 35, x é igual, passa dividindo, 35 dividido para 3, que vai dar aproximadamente 11,67 metros quadrados. Agora, eu vou dar um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Identificando aqui as grandezas são as impressoras, que eram 15, e as horas, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. Só que agora só tem 10 impressoras funcionando, e aí a gente tem que identificar em quanto tempo que eles vão imprimir todas as provas. Analisando as duas grandezas, é notório que se a quantidade de impressoras for diminuída, consequentemente o tempo para fazer as impressões vai ser aumentado. Então, logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente, é necessário a gente inverter a fração, trocar o numerador e denominador de uma das frações, para posteriormente multiplicar se cruzado. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, é necessário inverter-se a fração, trocar numerador e denominador de uma das frações, para posteriormente multiplicar se cruzado. Então, antes as impressoras eram 15 sobre 10, e aí a gente inverte e vai ficar 10 sobre 15, é igual a 18 sobre x. 10 vezes x é igual a 15 vezes 18. 10x é igual a 270. Passo dividindo e fica x é igual a 270 para 10. Aí corto zeros e fica x é igual a 27.